A paz, queridos. Podem assentar, irmãos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 8. Eu tenho um defeito, eu falo muito rápido. Se eu tiver muito acelerado, qualquer um de vocês pode fazer assim com a mãozinha, que eu vou brecando aqui, tá bom? Todos acharam Atos 8, amém? Versículo 26. Vai passando sequencialmente assim que a gente for lendo, tá? Mas um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai em direção do sul pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o qual está deserto. Ele levantou-se e foi, e eis que um etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar. Só um minutinho nesse versículo, só retrocede, parceiro. Quero que você decore duas palavrinhas. Um eunuco, que ele era etíope e que ele foi em Jerusalém para adorar. Ele era um eunuco, ele era etíope e ele foi em Jerusalém para adorar. Prossigamos. Regressava e sentado no seu carro lia o profeta Isaías. Disse o Espírito Santo a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes porventura o que estás lendo? Ele respondeu: pois como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como a ovelha ao matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou é de algum outro? Então Filipe tomou a palavra e, começando por essa escritura, anunciou-lhes a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impedes que eu seja batizado? E ele disse: Filipe, é lícito, se creres de todo o teu coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Obrigadinho. Queridos, vamos analisar um pouco sobre esta mensagem e o que Deus tem para nós nessa noite. Amados, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que um eunuco, ele era privado de adoração. Um eunuco, ele não poderia adorar a Deus pelo lado de dentro do templo. Ouça isso: um eunuco não podia adorar a Deus pelo lado de dentro do templo. O que era um eunuco? Eunuco era uma pessoa que se abstinha do sexo. A eunuco era uma pessoa que não poderia ter relações, e por isto ele era um superintendente de um rei ou uma determinada rainha, e ele cuidava dos tesouros e dos bens da casa, de tudo que é bem material dos seus reis. Isto era a função de um eunuco. Senhores, prestem atenção no que Deus quer falar. Só que acontece que esse eunuco, que segundo Heredias, no livro Memórias de um Repórter do Tempo de Cristo, ele se chamava Rabá-Salama. Não sei se dizer se ele realmente era o nome dele, mas hoje ele vai se chamar Rabá-Salama. Rabá-Salama era este homem, este eunuco, e ele estava privado de adorar a Deus pelo lado de dentro. Agora, senhores, ouça,
qual era a privação que ele tinha. A privação que ele estava imputado sobre ele era uma lei, uma cláusula da lei, que está em Deuteronômio 23, 1, por gentileza. Deuteronômios capítulo 23, versículo de número 1. Ali está um texto que proibia o eunuco de adorar pelo lado de dentro. Olha só, ele não era proibido de adorar a Deus, não, senhores. Ele podia adorar a Deus, mas ele não podia estar pelo lado de dentro. Aquele a quem forem trilhados os testículos, ou seja, castrados numa outra versão, ou for cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Não estou mentindo, você está vendo aqui, está no texto. Uma outra versão, minha versão fala, ele era castrado, e ele não poderia adorar pelo lado de dentro. Ou seja, se houvesse um eunuco nos dias de hoje, e ele quisesse adorar a Deus aqui, o que ele tinha que fazer? Ele podia ficar do lado de fora, cultuando a Deus, mas ele não poderia estar aqui dentro louvando a Deus e adorando a Deus. Mas o nosso eunuco, o Rabá Salama, o homem da nossa história, ele foi para Jerusalém para adorar. Vocês ouviram o que eu disse? Mesmo não podendo adorar, mesmo tendo uma lei, uma cláusula que lhe imputava como se fosse uma proibição, ele foi para adorar. Eu não sei o que é que te impede, se é algum pecado, ou alguma acusação, alguma coisa do nível familiar. Eu não sei o que te impede, mas eu quero saber se você veio para adorar a Deus nessa noite. Se você veio para adorar a Deus, pelo amor de Deus, sai desse clima de frio e dá um glória para Deus. Deixa aí aquecendo o seu coração, porque nessa noite Deus quer te pôr para o lado de dentro do templo. Deus vai pôr gente hoje para o lado de dentro do templo. Você está se sentindo fora por um pecado que você fez e te acusa, ou porque alguém te falou alguma coisa e você se machucou, ou você deseja o ministério, mas o pastor, o líder da mocidade, infelizmente essa coisa sobra para nós, né, Marcelo? Não viu você, mas eu tenho uma coisa para te dizer: o Senhor está te vendo, o Senhor está te vendo, e Ele quer colocar você para o lado de dentro. Tem um aleluia ali, tem um lá atrás. Glórias a Deus. Você veio para adorar, 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 você veio para adorar. Eu vim para adorar, Fernando, mas eu tenho uma barreira que me impede de entrar para o lado de dentro. Eu tenho uma boa notícia para você. Vamos seguir a mensagem, e você vai ver que Deus vai te fazer um convite para te pôr do lado de dentro e adorar o nome dEle. Você lembra as duas palavrinhas que eu falei para você decorar? Que ele era um eunuco, que ele era, qual que era a nacionalidade dele? Fala mais forte, etíope. Ele era um eunuco, ele era... Pronto, gente. Agora desgraçou mais ainda. Porque além de ele ser um eunuco, e ter uma proibição do Torá, que ele não podia adorar, ainda a sua nacionalidade, o seu país, estava envergonhado, e era uma profecia, e eles estavam envergonhados. Se a pessoa fosse de Etiópia, era visto como uma maldição. Coitado desse eunuco. Ele foi para adorar em Jerusalém, mas não podia adorar, meu irmão. E além disso, tinha sobre ele um fato de ele ser etíope. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, e eu quero que você seja inteligente. E você é, com certeza você vai me responder. Você teve culpa de nascer brasileiro, sim ou não? Vocês estão aí, irmãos? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem aí? Então vamos participar, né?
Vamos lá. Você teve culpa de nascer brasileiro? Ninguém, uai. Deus fez eu nascer no Brasil. Eu tenho culpa? Não tenho culpa de nascer brasileiro. Você teve culpa de nascer pobre? Você está rindo. Eu vi que não é só eu de pobre, graças a Deus. Tem mais encrenca no mundo. Agora ouça. Este etíope, Isaías 18, por gentileza, irmão, prepara aí. Este etíope, ele também não teve culpa. Eunuco foi uma escolha, mas a nacionalidade dele foi de forma indireta, ele não tem culpa. Sabe o que eu quero dizer para você? De repente esteja uma situação que você está sendo visto pelo lado de fora. De repente tem a respeito de você alguma coisa ali imputando como que você não pode, mas a culpa não é sua. E como a culpa não é sua, Deus vai tirar nessa noite essa mancha da sua vida, e você vai adorar a Deus, porque você foi na presença de Deus para adorar. Isaías 18, versículo 1: ai da terra do roçar, das asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores pelos mares em navios de junco sobre as águas, dizendo: ide mensageiros velozes a um povo de alta estatura, e te des luz e dia a um povo terrível desde o seu princípio, e uma nação forte e vitoriosa, cuja terra os rios dividem. Continue, por gentileza. Vede todos vós, habitantes do mundo, e vós os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, e ouvi quando se tocar a trombeta, prossiga. Pois assim me disse o Senhor: estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho do calor da cega. Obrigado, querido. Na minha versão, você só tem essa versão aí, irmão? Não tem Almeida corrigida? Tá bom. Na minha versão diz assim: ai, porque é vexatório, é vergonhoso. Deixa eu dizer uma coisa para você. De repente você quer adorar a Deus, você quer ser alguém melhor, mas existe uma situação na sua família que você não teve culpa e que te faz ser uma vergonha. Cite-nos uns exemplos, Fernando. Eu vou te dizer. De repente você faz parte de uma família, você quer adorar a Deus, mas o seu pai é um alcoólatra, o seu avô foi um alcoólatra, o teu pai é um adúltero, e os seus antepassados foi um adúltero. São coisas que mancham a nossa vida. Mesmo você não sendo um alcoólatra, mesmo você não sendo um adúltero, mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus vai tirar o vexame da sua Etiópia nessa noite. Deus vai tirar o vexame da sua Etiópia nessa noite. Deus vai tirar o vexame da sua Etiópia nessa noite. E o próprio Espírito de Deus, ele vai entrar no seu coração e dizer: entra para o lado de dentro, vem me adorar, vem me adorar. Você veio para adorar a Deus? Você veio para adorar a Deus? Se é verdade que você veio para adorar a Deus, levanta a tua mão assim, dá um brado de vitória para Deus, aleluia. Olha agora, mesmo cercado de desgraças, mesmo cercado de coisas ruins, esse eunuco estava, não estava? Você concorda? Era um eunuco, não podia adorar. Você viu Deuteronômio 23:1. Além disso, era um etíope, não tinha culpa, era um vexame. Mas mesmo que as coisas estejam ruins para você, ouça bem que eu vou te dizer, olha aqui, segura isso aqui: há uma profecia do céu a seu respeito. Você deu glória a Deus porque eu nem te falei a profecia, glória a Deus. Calma aí. Mesmo, eu estou brincando, tá? Mesmo que você esteja uma Etiópia toda manchada, há uma profecia de Deus para reverter o quadro da sua história a seu respeito. Fernanda, onde está ela? Por gentileza, querido, Isaías 56. Se a tua versão for muito diferente, eu vou acompanhar na minha mesmo. 56:3, por gentileza. E não fale o estrangeiro que se houver unido ao Senhor, dizendo: certamente o Senhor me separará do seu povo,
nem tampouco diga quem, irmãos? Vocês estão aqui, né? Vocês estão aqui, vocês vieram, vocês jantaram hoje. Vocês estão aqui, né? Então vamos ler de novo. E não fale o estrangeiro que se houver unido ao Senhor, dizendo: certamente o Senhor me separará do seu povo. Nem tampouco diga entendi. Eis que eu sou uma árvore seca. Veja só, ele não está dizendo diga ao eunuco, mudaria tudo. Ele está dizendo não diga o eunuco. Sabe o que Deus está dizendo para você? Segura o texto aí. Não diga você. Não diga você que você é uma árvore seca. Nunca fala isso, porque agora eu vou revelar qual é a profecia a seu respeito. Versículo 4, por gentileza. Pois assim diz o Senhor, não é o Fernando, não é o pastor Jesus Pedrace, não é o líder da mocidade, é o Senhor, a respeito de você, dos eunucos, que guardam os meus sábados, e escolhem as coisas que me agradam, e abraçam o meu pacto. Próximo versículo. Dar-lhe-eis na minha casa, e dentro dos meus muros, um memorial, um nome melhor do que os dos filhos e filhas, um nome eterno, darei a cada um deles que nunca se apagará. Sabe o que Deus está dizendo? Segura o versículo, olha só o versículo lá. Dar-lhe-eis na minha casa, dentro dos meus muros. Você entendeu a mensagem? O eunuco estava do lado de fora, mas tinha uma profecia dizendo: você vai ficar do lado de dentro. Eu vou mudar a tua história. Jeová vai fazer uma nova escrita na vida de muita gente aqui. Muitos têm você como um amaldiçoado, muitos têm você como um vexame, muitos têm você como uma vergonha. Mas eu vou dizer uma coisa, segundo a palavra de Deus que me dá autoridade: o Senhor te colocará pelo lado de dentro, e vai ter um memorial com o teu nome, dos teus feitos. O Senhor vai te galardoar, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai quebrar barreiras, o Senhor vai quebrar paradigmas. Deus vai mudar o quadro da tua família, Deus vai mudar o quadro do teu trabalho, Deus vai mudar a história do seu filho, Deus vai mudar a história do seu casamento, Deus vai mudar a história da sua mãe, Deus vai mudar a história do seu ministério, Deus vai mudar a história. Sabe por quê? Ele está dizendo: eu estou entrando no mistério agora, eu estou entrando no teu ministério, eu estou entrando na vida do teu filho, eu estou entrando na tua oração, eu estou entrando na tua casa, eu estou entrando no teu lar. Disseram que não pode, quando os homens dizem não, eu estou dizendo sim. Até aqui quantos entendem a mensagem? Só os que estão entendendo dão glória a Deus bem forte. Oh, glória! Agora vamos ao texto introdutório que nós lemos, e vai ganhar uma nova vida para você. Sabe o que aconteceu? Segundo o historiador Heredias, escuta o que eu vou dizer. A rainha de Candace, ela sabia que esse Rabá Salama, nome deste eunuco de Atos 8, gostava muito de adorar a Deus, mas ela também sabia que ele era etíope, e ela também sabia que ele não podia adorar. Então ela arma um plano, isso é segundo a história, tá bom? E o que ela faz? Vá até Jerusalém e compra para o meu reino tecidos finos, compra para o meu reino linhas puras. Mas na realidade era um disfarce para ele poder adorar em Jerusalém. E assim Rabá Salama fez. Quando ele chegou até a Jerusalém para adorar a Deus, ele comprou o linho fino, ele comprou tudo que a rainha pediu. Mas quando ele foi chegar na sinagoga, sabe o que aconteceu? Reconheceram que ele era um eunuco e mandaram ele de volta, e ele não pôde adorar. Quem sabe você já desejou muito algo com Deus, mas cortaram as suas asas, cortaram a tua fé. Quem sabe você desejou algo diferente para a tua vida, mas te podaram, não deixaram você entrar. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, segura aqui. Eu trouxe uma informação linda, linda, até escrevi aqui.
Também não deixaram Jesus entrar no templo. Fernando, você cometeu um equívoco, porque Jesus entrou no templo com 12 anos e pregou. E Jesus muitas vezes entrou no templo, sim, até que sofrer 3 punições. A primeira punição que Jesus sofreu no judaico é a niduí. O que era a punição niduí? Era uma punição menor, primeiro grau de separação da sinagoga. Podia entrar no templo, mas não podia passar do pátio. E na vida privada, ou seja, na vida particular de Jesus, ele não podia se banhar e nem se assentar na mesa durante 30 dias. Jesus sofreu essa punição, e a história, livro de o historiador Eusébio e Heredias, é só você ver. Aí você fala assim: Fernando, tem um argumento bíblico que consolida isso? Tem. Você lembra quando chega Jesus e fala assim: Jesus, o teu pai e a tua mãe e os teus irmãos lá fora te esperam. Lembra disso? Eles estão lá fora te esperando, e Jesus fala assim: ei, não, o meu pai, a minha mãe e os meus irmãos são esses que me adoram. Sabe por quê? Porque quem estava sob a punição do niduí tinha que ficar afastado cerca de 2 metros. E por que era essa punição, Marcelo? Entenda, senhores, porque um mestre em Israel, ele era só conhecido para ser chamado rabino, ele tinha que ter o respeito da sua família. Eles tiraram o respeito e privaram Jesus da sua família. Eles proibiram Jesus com uma punição chamada niduí. Quem sabe eu estou pregando para pessoas nessa noite, que você quer ser um crente, você quer ser um pregador, você quer ser diferente, você quer ter uma vida abençoada, mas a própria gente da sua família fala: e para que isso? Carregar a Bíblia, ir para a igreja. Ei, estão colocando uma niduí sobre você. Mas siga o exemplo de Jesus. Jesus não acatou isso, sofreu essa punição. Como Jesus não acatou isso, sabe o que aconteceu? Eles aplicaram então a segunda punição para Jesus. Agora vai piorar um pouquinho. A segunda punição chama Xerém, ou Xerém. Não me pergunte o jeito que é, porque eu não falo hebraico, e muito menos aramaico, certo? Mas vamos ficar com Xerém, o jeito que se lê no português. Sabe o que significava? Abandono. Abandonem este Jesus, ele não é bom para você. Deus está falando hoje aqui, irmãos. Deus está falando hoje aqui, irmãos. Abandonem esse Jesus. Era uma punição aplicada por um tribunal, por mais de 10 membros. Sabe o que significa? É quando fazem uma cúpula a seu respeito, dizendo: ele não pode pregar, ele não pode ter oportunidade. Então, sou daqui, estou nem aí, vou pregar mesmo. Ele não pode falar, ele é um perigo no microfone. Sabe que Jesus era considerado? Eles baseavam essa punição baseado no livro de Josué 7,13, que falava que o anátema tinha que ser expulso do meio do povo. Eles consideravam Jesus um anátema, e Jesus sofreu essa segunda punição. E detalhe, ele não podia mais assistir pregações nas sinagogas, que eram cerca, segundo os escritores Heredias e Eusébio, de 400 sinagogas na época de Jesus. Em nenhuma delas Jesus poderia ser aceito. Fernando, o que você está pregando hoje? Eu estou pregando que por onde você está passando, Jesus já passou. Você é esse eunuco da história. Não deixaram ele adorar a Deus, não estão deixando você adorar. Você está sofrendo punições, quem sabe do púlpito, quem sabe das igrejas, quem sabe do sinédrio, dos momentos, dos dias de hoje. Mas Deus quer reverter situações de gente nessa noite. Como se Jesus não obedecesse, e ele não obedeceu, porque ele continuou pregando. É por isso que você vai ver na Bíblia que Jesus se afastava agora dos templos, e ele pregava agora para as cidades circunvizinhas. É por isso, porque ele estava proibido de pregar nas sinagogas. Aí vem a terceira punição, que se chamava chamata. O que era o chamata? Chamata é uma expressão que significa sentenciado à morte. Primeiro, eles colocariam a pessoa sobre chamata numa prisão, depois julgariam e crucificariam.
Será que você não está sofrendo isso? Já sofreu tantas punições, te sentenciaram à morte. Mas lembra que eu falei para você que tem uma profecia a seu respeito? Não diga ao eunuco: essa árvore está cortada. Tem uma profecia a seu respeito, glórias a Jesus. E Jesus morreu, mas salvou eu e você. Vou terminar a história do eunuco, porque eu só preguei a primeira parte, ainda vem a segunda. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ele foi até Jerusalém para comprar os linhos finos, mas ele foi para adorar, e não deixaram ele adorar. Sabe o que fizeram? Alguém deu para ele um pergaminho de Isaías, e ele começa a ler o livro de Isaías. Você leu, nós lemos no início do texto. E ele começa a ler: como uma ovelha muda foi levada a matadouro e não abriu a sua boca. Então o Espírito Santo de Deus, olha só, o Espírito Santo de Deus que assistia toda a cena, sabe o que ele fez? Ele chega no apóstolo Filipe e fala o seguinte: Filipe, vai até o deserto, porque mandaram Rabá-Salama embora, e eu preciso dele. Sabe o que acontece, irmãos? Aí Filipe pergunta: entendes tu o que lê? Não foi isso que está no texto? Tu está entendendo o que você está lendo? Aí o eunuco responde assim: olha só, como poderei entender se não há quem me explique? Você vê que ganhou um novo sentido agora? Eu tentei adorar, mas não me deixaram. Eu queria explicação, mas não me deram. Eu queria entender o que é Cristo, mas a lei diz que eu não posso, eu sou eunuco. Aí Filipe, cheio do Espírito de Deus, começa a pregar para o eunuco, para o Rabá-Salama. E o que acontece? O eunuco, ele crê, e ele fala assim: alguma coisa me impede de ser batizado? Aí o Filipe fala assim: não, se tu crê, então eu vou batizar. Sabe o que aconteceu naquele momento? Você está pronto? Se você está entendendo a mensagem, você vai estar pronto. Só os que acompanharam, sabe o que estava acontecendo naquele momento? Se cumprindo o livro de Isaías, capítulo 56, versículo 4 ou 3, não me lembro, que fala assim: não diga ao eunuco, eu estou cortado. E aí se cumpria a profecia de Deus: eu estou te pondo do lado de dentro. Eu estou te pondo do lado de dentro do meu muro. Eu fui te buscar no deserto, não deixaram você adorar. Mas tem uma coisa: eu assisti toda a cena, e o Espírito de Deus está dizendo para pessoas nessa noite: eu assisti a cena, eu assisti a cena, eu assisti o teu sofrimento, eu assisti as punições, eu assisti a tua causa, eu estou assistindo, e eu estou providenciando alguém para te colocar do lado de dentro. Sabe o que a história diz? Irmão, isso aqui você tem que dar um glória, senão você está em pecado. Sabe o que a história diz? Adivinha quem foi que ganhou a Etiópia para Jesus Cristo? O eunuco. Não, você não entendeu. Quem ganhou a Etiópia para Jesus Cristo foi esse eunuco. Jesus tirou o vexame que caía sobre eles. Jesus veio para tirar vexame. Não é porque a sua família é alcoólatra, de prostituto, de divórcios, que o teu casamento não vai dar certo. Aí tem um histórico de divórcio, mas para você Jesus está dizendo: com você a história será diferente, porque eu estou te pondo do lado de dentro. Mas tem uma coisa que eu quero pregar para você. Deus está falando hoje, irmãos, amém? Glórias a Deus, irmãos. O Senhor está nesse lugar. Quem veio para adorar a Deus? Você já sente o seu coração se abrasar? Sabe como que você abrasa o coração? Vou te dizer, e é Bíblia, eu só prego Bíblia. Se você concorda ou não, o problema é seu. Um sacerdote, sabe o que ele fazia?
Ele levantava às 6 horas da manhã e ficava soprando sobre a brasa, para pegar fogo e iluminar. E no outro dia a mesma coisa. Sabe o que Deus está dizendo para você? Sabe você que não consegue mais adorar, mas você falou que você veio para adorar? Vai soprando, vai soprando, vai sofrando, porque o vento do Espírito Santo de Deus vai passar sobre o seu coração, e ele vai te incendiar de novo, ele vai te aquecer de novo, com uma chama ardente do Evangelho do Espírito de Deus. O Senhor te levanta nessa noite novamente, e te fala: eu te coloco de pé na minha presença, eu te coloco pelo lado de dentro. Amado, Lucas 10. Eu vou contar a história para a gente adiantar, tá bom? Que você já entende. A palavra do bom samaritano não tem quem não conhece ela. Mas eu quero Lucas 10, nós vamos separar um texto. Ouça, presta bem atenção. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. É Bíblia, não é? Descia um homem de Jerusalém para Jericó. E este homem, quando estava descendo, ele foi assaltado por um ladrão, não é isso? E o ladrão o espancou, o roubou. E o que o ladrão fez? Deixou ele meio morto. Entendo eu que ele ficou desmaiado. Conjectura minha, por favor, tá bom? Entendo eu que ele ficou desmaiado. Esse homem ficou meio morto. Sabe o que aconteceu? Desceu também de Jerusalém, que significa casa da paz, para Jericó, que significa casa da contenda. Desceu um sacerdote. E quando esse sacerdote desceu com o seu cavalo, provavelmente, o que aconteceu? Ele passou de largo. Ele não quis este homem. Falou assim: não, esse aí não é problema meu. Este homem não é problema meu. Deixou ele desmaiado, deixou ele meio morto. Ouça, o sacerdote devia pôr aquele homem para o lado de dentro, mas não colocaram. Descia então um levita, e o levita desceu de Jerusalém para Jericó, e passou de largo, e viu esse homem semi-morto, desmaiado. Também não socorreu esse homem. Sabe o que eu quero dizer? Talvez você esteja numa posição, meu irmão, que ninguém está te ajudando, mas se segura agora. Sabe o que vai acontecer? Ia descendo um bom samaritano. O samaritano, ele tinha um problema político com Israel, no tempo de Jeroboão, que dividiu o reino, Marcelo. Então os samaritanos não conversavam com os judeus. No entanto, o samaritano era um judeu, ou não era? Veio das mesmas tribos, certo? Veja só, ele era do mesmo povo, Skitter, mas os judeus não falavam com os samaritanos. Desceu de Jerusalém um sacerdote e não socorreu seu sangue. Desceu de Jerusalém um levita e não socorreu o seu sangue, não pôs para o lado de dentro. Mas desceu um samaritano, um bom samaritano, que era judeu, corria na veia. Quando ele olha aquele homem, vamos supor que é o Marcelo, certo? Aquele homem meio morto, espancado, surrado, ele fala: por mais que tenha um problema político contra ele, é meu sangue. Tem lugar para você na minha cavalgadura. Então o bom samaritano pega aquele homem e coloca no seu cavalo. A Bíblia diz que ele colocou azeite nas feridas e vinho, a presença do Espírito de Deus e a presença da alegria de Deus, ele colocou naquele homem. Agora segura, você está pronto para adorar a Deus? Você está pronto para adorar a Deus de verdade? Jerusalém ficava 24 quilômetros, olha só. Jerusalém ficava 24 quilômetros acima de Jericó. Vou mudar o texto para ficar mais bonito na hora que a gente aplicar a palavra. Jericó ficava 24 quilômetros, era desse jeito, Jerusalém aqui, Jericó aqui, olha só. Jericó ficava 24 quilômetros para baixo de Jerusalém. Põe o versículo 35, amado. 10:35 de Lucas. Olha só, no dia seguinte tirou 2 denários. Quem tirou? O bom samaritano que socorreu aquele homem que estava espancado. Deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que gastares a mais eu te pagarei quando voltar. Prossiga. Acabou, né? Ó, cuida dele. Cuida dele. Ele deu para quem? Diga, para o hospedeiro. Quem tinha que cuidar dele agora, irmão, era o mais forte. Quem tinha que cuidar dele agora era o
Você está pronto que eu vou te revelar agora? Segura. Um dia Satanás desceu, espancou eu e você, nos deixou meio morto. Também não falavam com a gente. A religião veio e passou de lado. Os doutores da lei vieram e passaram de lado. Mas corria no sangue de um homem o mesmo sangue, Jesus Cristo, o bom samaritano. Desceu de Jerusalém 24 quilômetros e diz: tem espaço para você na minha casa. Tem espaço para você na minha casa. Eu vou te pôr para o lado de dentro. Eu estou indo para o meu Pai, mas vos mandarei um outro Consolador, o hospedeiro. O hospedeiro está cuidando de você. O hospedeiro está cuidando de você. Você está na mão do Espírito de Deus. Você está na mão do Espírito de Deus. E Jesus ainda falou assim: ó, tudo quanto gastardes com este homem, coloca na minha conta. Jesus está te colocando do lado de dentro da casa do Pai. Jovens, Marcelo, igreja, pastores, não importa se muitos não colocam você para o lado de dentro. Jesus já te socorreu e te colocou na mão do Espírito Santo, e Ele sabe o que fazer com você, Marcelo. É profético e você sabe. O Senhor sabe o que fazer com você. O Senhor se agrada de você. Tu está na mão do Espírito Santo. E o Senhor vai te colocar coisas grandiosíssimas e vai te mostrar as coisas diferentes. Sabe por quê? Porque Ele está te pondo para o lado de dentro. E quem está do lado de dentro vê diferente de quem está fora. E você que está dizendo: Fernando, e eu que estou para o lado de fora? Entra para o lado de dentro. Faça como o eunuco. Eu vou para Jerusalém para adorar. Que todo espírito de frieza, que todo espírito de mudez espiritual, que todo demônio que causa uma geladeira na fé dos meus irmãos, seja expulso agora em nome do Senhor Jesus. Receba uma brasa do Espírito de Deus, receba uma unção do Espírito de Deus, receba uma glória do Espírito de Deus. Senhor, assopra nele, assopra nela, assopra nele, assopra nela. Senhor, incendeia ele, incendeia ela. O Senhor está conversando pertinho, de pertinho, cara a cara com você. Sabe por que está cara a cara? Sabe por que está cara a cara? Eu vou te explicar. Porque você está do lado de dentro. Do lado de dentro você come na banquete do Pai. Do lado de dentro você bebe do vinho do Pai. Do lado de dentro você desfruta do azeite do Pai. Do lado de dentro você desfruta do próprio Pai. Mais 10 minutos e já encerro. Eu vou soltar aqui uma agora, que quando eu falei isso lá na sede, numa escola dominical, está gravando, estou nem aí. O pastor Enéas estava presente. E eu falei: e agora, Jesus? Eu falo ou não falo? Minha perna ficou feliz. Você quer saber de uma coisa? É Bíblia, não estou nem aí. E adivinha quem no final falou assim: é isso mesmo. Aí eu cresci um pouquinho. É só um pouquinho. Eu vou te dar uma interpretação agora de um texto que vai mudar a tua vida. Sabe por que muitas vezes tem pessoas que estão pro lado de fora do ministério? Segura, irmão, vou falar. Eu tenho que falar isso. Ou eu sou um profeta, ou eu sou um calça frouxa, como eu vi ontem em Jales, não foi isso? O pastor falou: tem profeta que é barba lisa, calça frouxa, não faz nada, é covarde. Mas eu não, eu prego a Bíblia. Ouça. Tem muitas pessoas pro lado de fora, porque quem está do lado de dentro não quer deixar entrar. Tem pastores, se alguém pregar melhor do que ele, não pode dar oportunidade, vou matar ele, vou pisar no pescoço dele. Tem líderes que se alguém destacar melhor que ele, meu Deus, quando na realidade, irmão, a autoridade está sobre a sua mão. E o próprio Jesus falou assim, ó, que ninguém é maior do que o seu mestre. Então fica despreocupado, não precisa fechar ninguém para o lado de fora. O que é de um é de um, o que é de outro é de outro. Mas olha o texto que eu vou te revelar. Livro de Atos. Vamos começar no versículo 16.
Presta bem atenção para ninguém falar que eu estou pregando heresia. Eu estou pregando a Bíblia. E falei isso lá na sede. Olha só. Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Prossiga. Pois ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Vai seguindo, irmão. Ora, ele adquiriu um campo com o salário da sua iniquidade, e precipitando-se caiu prostrado e arrebentou pelo meio, todas as suas entranhas se derramaram. E tornou-se isto conhecido de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que na própria língua deles, esse campo se chamava Aceldama, isto é, campo de sangue. Porquanto no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro seu ministério. Olha agora, atenção agora no texto, isso aqui é Bíblia. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado para cima, um deles se torna testemunho conosco da sua ressurreição. E apresentaram dois: José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e também Matias. E orando disseram: tu, Senhor, que conhece os corações de todos, mostra qual desses dois tem escolhido. Prossiga. Para tomar o lugar neste ministério e apostolado, da qual Judas se desviou para ir a seu próprio lugar. Prossiga. Então deitaram sortes a respeito deles, e caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi ele contado com os 11 apóstolos. Irmão, volta no Atos 1, versículo 22. Atos 1, versículo 22. Versículo 21, irmão. Olha só, ouça o que eu vou dizer, isso aqui é forte. Jesus pediu essa reunião? Não. Jesus não pediu essa reunião. Jesus pediu o seguinte, quando ele foi assunto ao céu, ele subiu ao céu: ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos do poder de Deus. Mas Pedro, atravessando a frente, fez uma reunião que não era de Deus. Ele falou assim, e ele coloca algumas prerrogativas. É necessário, para ser um apóstolo, presta atenção, é necessário 3 prerrogativas. Olha só, lembra que eu falei que muitas vezes quem está dentro não quer deixar quem está fora entrar? Fica colocando prerrogativa. Diz alguma, Fernando? Eu vou falar. Pode ser a última vez que eu venho aqui, mas eu vou falar. Você sabe que o pastor Gamaliel e eu, nós temos uma linha bem parecida. Para pregar tem que ser de gravata. Quem falou? Você sabe quem que inventou a gravata? Um britânico. Sabe o que ele era? Um gay. Sabe o que é a gravata? Por que ele inventou a gravata? Porque é uma seta apontando para o órgão masculino. E isso é uma vestimenta de obreiro? Não que você usar gravata você gay, não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas dizer para mim, que para mim ser obreiro tem que ser isso, para com isso, é prerrogativa humana. O que você faz, o que você jejua, o que você ora, as almas que você ganha para Jesus não conta. Tem que ser macho para dizer isso, irmão. Não é qualquer um que fala, não. Vamos lá. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, primeira prerrogativa, tem que ter conhecido Jesus e andado com Ele. Prossiga. Começando desde o batismo de João, tem que ter visto o batismo de João, em que dentre nós foi levado para cima, e dele se torne testemunha conosco na ressurreição. Vamos lá. 3 prerrogativas. Tem que ter andado conosco, tem que ter falado com Jesus na vida terrestre, tem que ter visto o batismo de João. São 4, né? E tem que ter visto Jesus ressuscitado. Quando eu estava falando isso, aí o pastor Enéas se adiantou. Eu falei, ufa, graças a Deus. Verdade, o apóstolo Pedro estava fechando Paulo. Eu falei, ufa. Aí Paulo não poderia entrar aqui, irmão. Paulo não poderia entrar aqui.
não andou com Jesus? Ele não viu o batismo de João? Ele não falou com Jesus? Ele não viu Cristo ressurreto? Paulo não poderia entrar aqui. Você percebe que muitas vezes fecham eu e você usando a palavra, usando o poder. Você está preparado que eu vou te revelar agora? Dá um glória, só quem está preparado. Oh glória. Mas Paulo tinha desejo como eu e você tem. Paulo tinha desejo. Sabe o que Paulo fala? Ele fala, ele está orando. Vou fazer aqui uma conjectura para você entender. Aí Deus fala assim, Jesus fala assim: Paulo, por que você chora? Deus, eu queria ser um apóstolo, Pai, mas eu não andei contigo. Aí Jesus, que mais, Paulo, que Pedro falou? Jesus, além de ter andado contigo, eu não vi o batismo de João, Jesus. Que mais, João? Que mais, Paulo? Que Pedro falou? Jesus, e ainda tem que ter conversado contigo. Só isso, Paulo, acabou? Não, Jesus, eu ainda tenho que ter visto o Senhor ressuscitado e eu não vi. É só isso, Paulo? Você quer, Paulo? Quero. Deus está perguntando, você quer? Você quer? Você quer? Você quer? Sabe o que Jesus faz? Arrebata Paulo para o céu. Ele vê o Cristo glorificado, ele conversa com Cristo. Pedro anda na rua terrestre, Paulo anda na rua celestial. Pedro vê o batismo de João, Paulo batiza com o Espírito Santo e com fogo. Pedro vê ressuscitado, Paulo vê glorificado. Aí ele desce com tudo. Conheço um homem que não sei se no corpo ou fora do corpo, se eles são chamados de apóstolo, muito mais eu, muito mais eu, muito mais eu, muito mais eu. Jesus está abrindo a porta do ministério para você. Jesus está abrindo a porta. 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 Eunuco, ei eunuco, não diga eu fui cortado, porque Jesus está te ligando e te enxertando na raiz. Deus abençoe a todos. O Senhor abençoe vocês grandemente. Que o Senhor prospere esse congresso. Que o Senhor prospere essa reforma. Que o Senhor prospere o teu ministério, pastor, que eu muito admiro. Que o Senhor prospere, irmã Laurita, o seu trabalho. Que o Senhor prospere essa igreja. Que o Senhor prospere. Obrigado a todos. Deus abençoe.